Essa palavra eritéia aí, que está escrita eritéia, então ela tem uma tradução, na verdade, no grego, a palavra fica bem diferente. Seria periciar. Então o original seria essa palavra, periciar. Significa o quê? Discórdia, né? Então a porfia é obra da carne. Se você quiser falar eritéia aí, não tem problema. Então o significado aí, ó, são aí facções, pelejas, discórdias, discussões, rixas, rivalidade, separam-se partidos, né? Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. E algumas bíblias aí têm o significado de contenção, discórdia, espírito de partidarismo, fazer inveja, desavenças, ser egoísta. Você pode ver que a raiz dessa palavra vem nesse sentido aí, ó. Trabalhador diarista, trabalhar por contrato, trabalho contratado. Então a porfia é um trabalho que vai receber o pagamento de criar uma inimizade, uma separação. É um trabalho que a pessoa faz que não tem um bom pagamento, sempre um péssimo pagamento. A pessoa não tem prazer nesse trabalho, mas faz esse trabalho. Então Paulo diz que o remédio para isso é considerar os outros superiores a nós mesmos. Então quando alguém luta com outros por cargo na igreja, visando o salário e não o bem do povo de Deus, isso é exatamente essa obra da carne aí. Segundo Hernando Dias Lopes, são pecados sociais, né? São inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas aos relacionamentos. Inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. Porfias e ciúmes referem-se a rivalidades. As iras são acessos de raiva e as discórdias dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Dissensões e facções são termos análogos. O primeiro sugere divisão e o segundo rompimentos causados por um espírito partidário. As invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Segundo o comentário Esperança, no Novo Testamento, né, porfias e ciúmes estão no plural. A tradução deveria corresponder a esse fato. O plural traz à memória de maneira ampla esferas inteiras, ao contrário do ato isolado. Então essa palavra não deve ser derivada de eres, briga, mas de éritos, trabalhador assalariado. E tornou-se uma palavra usada para xingar o procedimento ganancioso e vil. No comentário bíblico wesleyano, significa aí, ó, ressentimentos ou rivalidade, é fortemente autoafirmação. Então facções aí são o quê? Um desenvolvimento mais forte de ciúmes. A hostilidade em seguida chega ao ponto em que os contendores vão se separar então em transitórias divisões ou permanentes partes. Em Provérbios 17:14 diz: como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Então essa palavra tem muito a ver com contenda, como por exemplo entre os pastores, né, de Abraão e de Ló. Então vamos ver aí uma solução para a porfia. Então deve ser o quê? Um acordo, a palavra de Deus sobre isso. Então como podemos ser mais agradáveis? Veja aí como está na enciclopédia Lumina. Romanos 14:19 diz o quê? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Colossenses 3:14 diz: sobretudo, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Podemos ser mais agradáveis quando a harmonia é a nossa meta principal nos relacionamentos. Romanos 12:16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 15:5 diz: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Devemos adotar a atitude humilde de Jesus Cristo em nossos relacionamentos. A humildade não convida à hostilidade, mas a hostilidade com certeza traz de volta mais hostilidade. Provérbios 17:14 diz: como abrir-se da represa, assim é o princípio da contenda. Deixa a porfia antes que haja rixas. Devemos ser sensíveis ao acúmulo de tensões e fazer todos os esforços para mandá-los embora antes que estourem. Como podemos então chegar a um acordo? 1 Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Filipenses 2:2 diz: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa.
Estando unidos em pensamentos e propósitos, nos ajuda a trabalhar juntos em amor para chegar a um acordo. Começar discussões primeiro determinando qual é o seu propósito. Em qual área da minha vida não deve haver acordo? Então, Salmo 119,3 diz: não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Provérbios 25,26: como fonte turva ou manancial poluído, assim é o justo que cai diante do ímpio. 1 de Reis 18,21: Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. 1 Coríntios 10,21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 2 Coríntios 6,15-16 diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não tem como haver a união do bem e do mal por causa dos seus caminhos contraditórios. Até que Deus resolva a questão de uma vez por todas, haverá guerra entre Deus e Satanás, o bem e o mal, o certo e o errado. Promessas de Deus, diz o que? Salmo 133,1: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então temos aí uma solene advertência, o neomodernismo teológico, aí, seitas heresias, Raimundo Oliveira, diz o seguinte: escrevendo a Timóteo e em extensão a nós hoje, diz o apóstolo Paulo: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, de 3-6. Vamos então à parte 3, que diz: revistamo-nos de benignidade. Tópico 1, retirando as vestes velhas. Tópico 2, sede benignos. Tópico 3, imitando a conduta de Paulo. Tópico 1, então, retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colossos a se despirem da velha natureza, deixando de lado a ira, a malícia, a maledicência e as palavras torpes. Colossenses 3,8. Como filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, novas atitudes, a fim de anunciar ao mundo a benignidade de Deus. 1 de Pedro 2,9. Vivemos neste mundo, mas não podemos nos conformar com a sua maneira de viver e pensar. Romanos 12,1. Precisamos de santidade, pois sem ela jamais poderemos agradar ao Senhor e nem vê-lo, como está em Hebreus 12,14. Então Paulo fala sobre a velha vida, onde muitas vezes nós estávamos aí envolvidos, com palavras torpes, com iras, contendas. Então nós devemos nos vestir de novo agora dessa nova vida, uma vida em Cristo, com Cristo, onde falamos em nome de Jesus, onde representamos Jesus. Então é uma nova realidade. Nós devemos então nos vestir dessa nova vida, e isso através do Espírito Santo que está em nós, desse fruto do Espírito que Ele colocou em nós, e que dentro desse fruto existem o quê? Qualidades a serem desenvolvidas. Nós devemos então dar lugar a essas qualidades em nossa vida. Isso é um vestir-se de novo. Depois de salvos, ainda vamos nos vestir dessas qualidades. E fazendo isso, nós vamos mostrar ao mundo a benignidade de Deus. Então as pessoas vão ver em nós a benignidade de Deus. O desejo sempre bom de fazer com que as pessoas conheçam Deus, sejam salvas, sejam abençoadas, curadas, recebam as bênçãos de Deus. Sempre o desejo nosso deve ser esse, de abençoar as pessoas, de revelar às pessoas Jesus Cristo. Tópico 2, sede benignos. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Tornamo-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a viver de modo santo e justo. Fomos perdoados por Cristo. Por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e magoam. Mateus 6, 12, 14, 15. De certa forma, é até fácil agir com bondade com aqueles que agem conosco dessa mesma forma. Mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltratam. Jesus nos ensinou a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Mateus 5, 44.
Então devemos ser benignos até com os nossos inimigos. Né? Imagine com os irmãos. Então sempre procurar ser benignos, sempre procurar o bem, sempre procurar ajudar, sempre procurar levar aí o amor, a paz, a união, fazer todo o possível, né? Nós vamos ter essa atitude, esse desejo de que o bem prevaleça. E sempre nós vamos ter que praticar o quê? O perdão. Sempre esse perdão estará presente na vida cristã. Por quê? Sempre vai haver aqueles que querem contender, querem porfiar, muitas vezes querem mesmo a inimizade, a divisão. E isso vai atrapalhar o andamento da obra de Deus. Então nós vamos responder a isso, né, com a benignidade. Vamos continuar fazendo o bem, vamos continuar amando, vamos continuar orando pelas pessoas, sempre. Nosso desejo é que eles conheçam a salvação, conheçam cada dia mais a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nosso desejo é que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus. Então vamos fazer isso. É difícil? É difícil. Fácil é criar confusão, é divisão. Fácil é odiar, criar inimizade. Fácil. Né? Isso é fácil, simples. Então o difícil é fazer o que Deus manda. Então vamos nos conformar a esta palavra, vamos mudar a nossa vida, a nossa atitude, vamos procurar cada dia mais melhorar. E sempre quando alguém nos odiar, nos maltratar, quando alguém quiser o nosso mal, nós sempre vamos querer o bem dessa pessoa, sempre vamos amá-lo, vamos sempre orar por eles, vamos sempre tentar ajudá-los, né? Vamos tentar compreender por que eles estão fazendo isso, qual o motivo. Então nós vamos tentar ajudar essa pessoa a melhorar sua condição espiritual para que ele deixe esse caminho mau. Tópico 3, imitando a conduta de Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma vida ilibada e, como líder, era um exemplo para os crentes de Corinto. Sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou os crentes a serem seus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo podem imitar seus atos e suas ações. Paulo seguiu o exemplo de Jesus. Precisamos também seguir o exemplo do Mestre e nos tornarmos semelhantes a Ele. Não podemos nos esquecer que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Jesus deve ser o padrão para o nosso viver. Ele tinha uma vida social intensa. Ia a casamentos, como está em João 2, 1 a 12, jantares na casa dos amigos, João 12, de 1 a 11, mas não se deixou seduzir pelas coisas desse mundo. Então Paulo se separou tanto, se deixou tanto dominar pelo Espírito Santo, que ele disse: sede meus imitadores. Mas o que as pessoas tinham que imitar em Paulo? Aquilo que ele imitava de Jesus. Então Jesus é a perfeição. Nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e vamos imitar Jesus. Não é? Paulo tinha inimigos na igreja? Muitos inimigos. Tanto dentro das igrejas que ele mesmo abriu, né, como na igreja em Jerusalém, em toda parte ele tinha vários inimigos. Então as pessoas não tinham o conhecimento de Deus como Paulo tinha. E Paulo se destacou muito na obra de Deus. Então várias pessoas tentaram derrubar, né, essa fama de Paulo, né? Várias pessoas tentaram tirar o apostolado, esse título de apóstolo de Paulo, que ele mesmo dizia que ele era apóstolo, porque Jesus o escolheu, e as pessoas então tinham o desejo de tirar esse título dele, e passavam de igrejas em igrejas aí que ele abria, e tentavam tirar, tentavam torcer isso, tentavam desmerecer o título de Paulo. Paulo muitas vezes teve que se defender o seu título de apóstolo.